Fala galera, tudo bem com vocês? Eu tô bem, aqui é o Gfonte Mil e vamos para mais um vídeo áudio falando da história do futebol brasileiro. Estamos em pauta o Brasileirão, né? E agora o assunto é Brasileirão 2001, né? Título é Campeonato conquistado pelo Atlético Paranaense. Um título que começou a ser construído, né, moldado, né, planejado lá em 95, né? Só que a gente vai chegar já lá, né? Mas primeiro temos que entender o regulamento. Em 2001, o Brasileirão teve 28 times, né? Os 25 do módulo azul, que era a primeira divisão de 2000, né? Daquela confusa Copa João Avelange de trocentos mil times. Mais três times, né? Paraná Clube, campeão do módulo amarelo, a Série B da época. O São Caetano, né? Que foi a surpresa em 2000, né? Sendo vice. E o Botafogo de Ribeirão Preto, né? O Botafogo não conseguiu nenhuma vaga nem nada, mas foi incluso ali. Talvez pelo fato de 99 ter sido prejudicado, enfim, aquela confusão toda. Os 28 jogavam todos contra todos, turno único, né? E avançavam para o mata-mata os 8 melhores. Mas eu tenho que fazer uma observação rápida. Inicialmente, a proposta era somente 4 times para avançar para a semifinal. E aí seria o quê? Seriam 4 times indo para a semifinal, né? E aí teria ida e volta, semifinal e ida e volta e final ida e volta, né? Como não teve, como o campeonato começou em agosto e muitos jogos, né? E tanto que a primeira fase só terminou no finzinho de novembro, né? Quer dizer, e poucas datas para o calendário, né? Decidiram colocar 8 melhores e aí o mata-mata seria, ao invés de ida e volta, ser só jogo único, ou seja, a partir das quartas e da semifinal, jogo único. Só na final que era ida e volta. Continuando, né? Os 8 melhores avançavam, né? Para o mata-mata, e aí a gente sabe como é, né? Quarta, semi e final. E os 4 últimos colocados eram rebaixados. Feita essa introdução, vamos para o campeão que foi o Atlético. O Atlético foi o grande campeão de 2001, né? Na época o Atlético não tinha um H, né? Que tem a letra adicionada, né? No nome do clube desde 2018, né? Além do escudo trocado, né? O Atlético fez essa inovação, né? Em 2018. Mas antes era só Atlético, né? Sem o H. Um título conquistado, muito merecido, porque tinha um time forte, competitivo, né? E tinha um artilheiro das decisões, né? Pelo menos naquela reta final ali foi muito importante, né? Que foi o Alex Mineiro, né? O Alex Mineiro que estava ali fazendo seus golzinhos e tal, mas só que provou mesmo ser decisivo na fase final do campeonato. O Atlético, para começar, né? Começou a mudar tudo a partir de 95, né? Para ele voltar a ter esse protagonismo, né? Em 95 o Atlético jogava a Série B do Brasileirão, né? Junto com o rival Curitiba. E antes disso, né, no estadual daquele ano, o Atlético levou de 5 do Curitiba, né? E ali foi a pá de cal pro Mário Celso Petralha ser presidente do clube e tal, e fazer uma revolução no clube, né? E aí a revolução foi pensamento gigante, né? Digamos assim, o cara pensou lá na frente, né, no bem do clube, e aí começou a estruturar o Atlético, né? O Atlético antigamente jogava na antiga Baixada, né? Chamada Baixada, era um estádio ali com cerca de 20 mil, 25 mil pessoas, né? E aí o Atlético começou a revolucionar, né? O Furacão mandou seus jogos ainda em 96, né? Nesse estádio, né? Na Baixada. Aí fechou em 97 para fazer a construção da arena, né? Que era a Arena da Baixada, ou seja, o novo Joaquim Américo, né? O nome original se transformou numa arena moderna para a época, tal, e a Arena da Baixada foi inaugurada em 99, né? E ali foi um marco, né? Não só para o Atlético, mas para o futebol brasileiro na época, né? E com isso o Atlético começou a se fortalecer, né? Começou a ganhar títulos, ganhou o estadual, né? Em 2000 ganhou o estadual. O primeiro título na nova arena foi em cima do rival, inclusive o Coritiba, né? Em 2001 o Atlético chegou ao bicampeonato em cima do Paraná Clube. E veio pro Brasileirão, né? Querendo fazer, não fazer história, chegar ao título, né? De início não se pensava nisso. O Atlético queria chegar ali para incomodar mesmo, sabe? Para chegar ali entre os 8, quem sabe chegar entre os 4, sabe? Fazer uma campanha ali de destaque, mas não que sonhasse com o título, né?
O time era bom, era uma defesa sólida, né? Um meio-campo muito forte e pegador e um ataque matador, né? E só que assim, na primeira fase do Atlético foi muito boa, né? Pois em 27 jogos foram 15 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. E no final ficou em segundo lugar dos 8 classificados. Só que antes disso o Atlético teve problemas, né? Antes da 10ª rodada, até a 10ª rodada, o Atlético estava oscilando ali, não estava legal, o time ganhava alguns jogos, mas perdia. Por exemplo, tomou de 4-0 do Vasco, né? De Romário e Bebeto, né? O Vasco na época era forte. E teve um jogo que o Atlético perdeu do Fluminense, né? Na Arena. E naquele jogo o Mário Sérgio Pontes de Paiva, foi demitido, né? Pediu demissão e deixou aquela célebre frase que até hoje todo mundo lembra, né? O Mário disse assim: ou o Atlético acaba com a noite, ou a noite acaba com o Atlético. Porque o Mário reclamava muito dos jogadores, né? Que eram muito baladeiros, saíam nas baladas e não estavam muito focados, né? No campeonato e isso acabou pegando, né? O Mário Sérgio, ao deixar o Atlético, né, naquela 10ª rodada, o Atlético estava em 12º, se não me engano, 11º ali, né? Ou seja, estava oscilando mesmo, tava tipo só um perde e ganha muito grande ali e não conseguia se acertar. E aí a diretoria trouxe o Geninho, né? O Geninho que no ano anterior tinha trazido o Paraná Clube, né, ganhado o título do módulo amarelo, a Série B da época, né? Em 2000, né? E ainda jogou a João Avelange, né? O mata-mata ali, né? Que o Paraná enfrentou o Vasco e acabou eliminado, enfim. Né? O Geninho, né, não era assim tão bom, assim, famoso na época, mas vinha de bons trabalhos, né? Como nesse no Paraná, que eu já falei, enfim. Né? O Geninho, né, apesar disso, ele chegou cheio de moral e muitos achavam que ele ia barrar, né, os caras que estavam dando problema, né, tanto que a diretoria do Atlético mostrou uma lista ali de dispensa, né, com alguns jogadores ali, e falou, ó, dispensa esses caras porque eles dão problema, não sei o que e tal, né, mas o Geninho bancou e falou, não, deixa esses jogadores, vamos com eles até o fim, vou dar um jeito nisso e tal, né, o jeito paizão, talvez, falou muito, né, e aí o Geninho foi conquistando os jogadores, né, e aí o time começou a embalar, né, começou a reagir e reagiu muito bem. Né? O Atlético chegou, acho que foi 14 ou 15 jogos invictos, quer dizer, fez grandes jogos memoráveis, chegou a meter 6-3 no Bahia, ganhou de 4-0 do Flamengo, ganhou do Corinthians, não, empatou com o Corinthians, perdão. Quem mais aí? Ganhou da Ponte Preta fora, 5-1 no Moisés Lucarelli. E, enfim, o Atlético fez essa sequência de resultados positivos e se classificou em segundo lugar, né? E foi pro mata-mata. Que quartas e semifinal era só mata, né? Nas quartas de final, o Atlético enfrentou o São Paulo na Arena, né? O São Paulo que tinha um time forte na época, tinha Kaká, né? Que era jovem, mas já era muito talentoso, né? Já todo mundo via que era um novo craque surgindo no futebol brasileiro, enfim. Tinha outros nomes, como o Rogério Ceni, né? O Luiz Fabiano, né? Acho que é o primeiro ano do Luiz Fabiano no São Paulo, se não me engano. O França ainda estava nesse time. E se eu não me engano, o Leonardo, né? O Leonardo, experiente, já estava nesse time do São Paulo. Enfim, era um time forte do São Paulo. Só que jogo único tudo é decisivo, né? E na arena lotada, o Atlético não deu chance pro São Paulo, né? O Atlético até sai na frente, só que aí o São Paulo empata, né? E o Furacão consegue o segundo gol da vitória, né? Com o Alex Mineiro. Fez 2-1 e assim avançou para a semifinal. Na semifinal, o Atlético encarou outro tricolor, né? O Fluminense, né? Fluminense que veio ali, né? Naquela polêmica toda que todo mundo sabe, né? Que tipo, devia ter jogado na Série B em 2000, aí subiu direto pra Elite, né? E aí 2001, que todo mundo achava que o Fluminense devia de fato jogar a Série B e tal, né? Por causa daquelas polêmicas todas da João Avelange. A CBF manteve, né? O Fluminense e tal, enfim. Mas o Fluminense estava ali fazendo uma grande campanha e estava ali na semifinal, né? O Fluminense tinha bons jogadores, tinha Magno Alves, tinha o Roger Flores, né? E, enfim, era um time complicado, né? E novamente o jogo na arena, né? Lotada. E foi um grande jogo, né? O Fluminense saiu na frente, o Atlético virou o jogo, o Fluminense empatou o jogo.
E quando parecia que o jogo ia para prorrogação, né, o Alex de novo, né, o Alex Mineiro faz 3-2 ali perto do finzinho do jogo, ali aos 40 e tanto do segundo tempo, decretando 3-2 eletrizante do Furacão, né? E aí, finalista, o Atlético encarou o São Caetano, né? Outra final alternativa aí, né? Quer dizer, sem os grandes, né, principais times do Brasil, né, na época. Aí os dois jogos foram eletrizantes, né, contra o São Caetano. Olha, afinal de contas, eram os dois melhores times do campeonato, né? Não chegaram ali por acaso também. Dessa vez, quem tinha vantagem de melhor campanha era o Azulão, né? Que na fase geral, ali na primeira fase, terminou em primeiro e o Atlético em segundo, né? E, enfim, se o Atlético quisesse ser campeão, teria que fazer um bom placar na arena. E foi o que aconteceu, né? E foi eletrizante de novo, né? O Atlético saiu na frente, só que aí o São Caetano virou o jogo, mas aí o Alex Mineiro, né? De novo brilhando, né? E o Atlético fez 4-2, né? Venceu de virada e ainda fez 4-2, fez uma boa vantagem pro jogo da volta. E o jogo da volta foi no Anacleto Campanella, né? No acanhado estádio Anacleto Campanella, né? Que cabe ali 20 mil pessoas, pelo menos na época cabia acho que ou 20 ou 15 mil mais ou menos, né? E aí, né? São Caetano precisava vencer por 2 gols para ser campeão, né? O Atlético, aliás, né? Anos depois, né? Jogadores e até o Geninho conta isso, né? Falaram, né? O Alex Mineiro mesmo falou numa reportagem anos atrás que, tipo, antes do jogo, né, dos jogadores subirem pro campo, o Geninho pegou as faixas de campeão, tirou lá da embalagem, não sei, e mostrou, ó, essas faixas aqui, pode vestir elas, tá? E agora me diga, vocês vão deixar eles tirar isso de vocês, né? Vocês vão deixar? Não, não, né? Aquela coisa, né? E o Alex conta, né? O Geninho fez aquela motivação extra, né? Tipo, com as faixas, ó, vocês vão deixar esses caras tirar isso de vocês, tal, né? E aí o Atlético entrou mais motivado, mais determinado a ser campeão, né? E deu certo, né? Primeiro tempo ali foi equilibrado, tal, né? Os dois times tiveram chances ali, tal, mas enfim, né? Segundo tempo, o Atlético controlava bem o jogo até que aos 24 minutos mais ou menos, né? Num chute cruzado, o Silvio Luiz deu rebote e aí o Alex Mineiro, de novo, né? Artilheiro das decisões ali, decretou o gol do título, né? 1-0. E assim o Furacão conquistava o Brasil pela primeira vez, né? O único título até hoje, né? De Campeonato Brasileiro. E outro detalhe, né? Esse título era o último título inédito de um clube, né? O Atlético se firmava ali como o 17º time, né? Campeão do Brasil, né? Os outros 16 eram times assim grandes ou times tradicionais, né? Com grande torcida e tal, né? E inclusive o rival Coritiba, né? Antes do Atlético ganhar esse título, Coritiba já tinha, né? 16 anos antes, em 85, né? E, enfim, o Atlético conseguiu esse título, se firmar ali entre os 16 ali, né? E entrar no hall dos campeões, né? E com isso acabou a tiração de sarro, né? Os atleticanos puderam zoar os torcedores do Coxa Branca, né? Enfim. E ainda mais pela campanha que fez, né? A campanha do Atlético de 2001 é muito superior, por exemplo, à campanha do Coritiba, campeão de 85, né? Mas é claro, né? Teve momentos ali diferentes ali, né? O do Coritiba a gente vai contar com mais detalhes, claro. É porque o Coritiba teve que passar por fase de grupos, turno, retorno, enfim, depois veio o mata-mata, enfim. Teve muitos problemas ali, por isso que a campanha não foi lá grandes coisas, né? Um número, né? Mas enfim, a campanha do Atlético. A campanha do Atlético foram 19 vitórias, né? 6 empates e 6 derrotas em 31 jogos. Quer dizer, uma campanha muito boa. 67 gols marcados, quer dizer, o melhor ataque do campeonato. Levou 48, é verdade, né? Tomou bastante gol até, mas o ataque compensava tudo, né? Fazia muitos gols. Aquele time era um time que atacava, né? É um time assim, que quando tinha bola, eram 6, 7 que iam para ataque ali, por isso que o Atlético fazia muitos gols, né? E, enfim, o time base desse time campeão, né, era Flávio no gol, 3 zagueiros, né, Ney, Rogério Correia e o Gustavo, né? Nas laterais era o Alessandro e o Fabiano, né? Alessandro pela direita, Fabiano para a esquerda. E o meio ali era 3, né? Do meio, Cocito, o Kleberson que no ano seguinte estaria com a seleção brasileira, que seria pentacampeã mundial, né? E o Adriano, esse Adriano é ele mesmo, o Adriano Gabiru.
aquele Adriano Gabiru, que seria o herói do Inter, né? Campeão mundial em 2006, né? Que faria o gol do título. E no ataque, né? O Kleber, né? O Kleber Pereira e o Alex Mineiro, né? Um ataque muito famoso até hoje pelos atleticanos, né? E o técnico era Geninho, né? Enfim, um título muito importante que ali colocou o Atlético, né, no hall dos principais clubes do Brasil, né? O Atlético, enfim, se firmava ali. 3 anos depois, o Atlético quase chega ao bicampeonato, né? Aquela disputa com o Santos e acaba vice-campeão ali. O Atlético derrapou ali nas últimas rodadas e acabou vice-campeão. No ano seguinte, né, o Atlético chega até a final da Libertadores, mas perde o título para o São Paulo, né? Enfim, o Atlético foi ali, sempre brigando ali e tal. Depois o time deu uma decaída, é verdade, mas depois ali 2013, 14 em diante, o Furacão voltou a ter destaque, né? Principalmente em 2018 para frente, atualmente, né? Vamos dizer assim. O Furacão ganhou a Sul-Americana em 2018, né? No ano seguinte, a Copa do Brasil em cima do Internacional em Porto Alegre, né? No Beira-Rio lotado, enfim. E 2021, né? Veio o bi da Sul-Americana, enfim. E o Atlético segue nessa toada, né? Sempre brigando por títulos até importantes, né? Como uma Copa do Brasil, a Libertadores, né? Aliás, no ano passado o Atlético chegou de novo na final da Libertadores, acabou vice-campeão, enfim. E tudo isso graças, né, a essas boas campanhas, né, esse planejamento tão bem feito do Atlético, tudo isso graças ao título brasileiro de 2001, né? Quer dizer, tudo isso começou lá atrás, né? 2001 e a reconstrução do Atlético antes de 2001, né? A partir de 95 para frente, enfim. Hoje o Atlético é um clube muito bem administrado, né? E a tendência é sempre essa, né? O Atlético, se não brigar pelo Brasileirão, que é pontos corridos atualmente, né? Pelo menos brigar pelas Copas, né? Que pode ali surpreender e de repente, né? Chegar. E é isso, né? Agora vamos para aquela pauta lá, né? De surpresas, decepções e o jogão. Vamos começar pela surpresa. Bom, a surpresa, eu vou colocar dois paulistas, né? Que não são, assim, dos grandes, mas são times, assim, com tradição, né? Eu vou começar, eu poderia falar só do São Caetano, né? Mas, calma, São Caetano vai estar de novo. Mas eu vou falar da Ponte Preta, a Macaca, né? A Macaca de Campinas. A Ponte Preta, né? Naquela época tinha um grande time, né? Não um time de jogadores de seleção, mas tinha, assim, um grande time para os padrões da época, né? Era um time forte, competitiva, né? Sempre dava trabalho. Tinha bons jogadores ali, tinha na zaga tinha o Ronaldo, o Ronaldão, né? Ronaldão, aquele Ronaldão que jogou no São Paulo nos anos 90, enfim, naquele timaço do Tele Santana. É, no meio-campo tinha o Piá, né? Embora nesse campeonato ele acho que não jogou tanto, né? Mas teve algumas aparições ali. E o ataque tinha o Washington, né? Washington, coração valente, né? E é isso, né? Um time muito bom, né? É, só que assim, né? Na primeira fase a Ponte Preta fez 53 gols, mas levou 48, ou seja, ela teve um dos melhores ataques, mas teve uma das piores defesas, para você ver. Porque esse time fazia muitos gols, mas levava muitos, né? E o Washington se destacando muito ali, inclusive, né? Haviam rumores que ele poderia jogar a Copa em 2002, né? Pela participação que estava tendo na Ponte, para você ver, né? Ah, esqueci de detalhar, né? Outro jogador que estava aí nessa Ponte Preta aí era o Mineiro, aquele Mineiro mesmo que anos depois seria campeão paulista no São Caetano em 2004 e aí no ano seguinte estaria no São Paulo, seria o herói do título mundial de 2005 do São Paulo, enfim, né? E em 2001 ele estava na Ponte Preta. É, e a Ponte chegou ali, se classificou em sexto, né, na classificação, encarou o Fluminense no Maracanã e foi um jogo equilibrado, assim, a Ponte brigou, lutou muito, mas só que não deu, o Fluminense ganhou na prorrogação, né, e o placar todo juntando, né, tempo normal e prorrogação, 3-2 pro Flu, e a Ponte foi eliminada, mas assim, foi uma grande campanha. E convenhamos, né, foi a última grande campanha da Ponte Preta, né? Entre os 8 ali, né? Agora chegamos no São Caetano. São Caetano havia surpreendido o Brasil todo em 2000, né? Sendo vice-campeão, perdendo para o Vasco, né? Mas antes tinha eliminado grandes times, né? Tinha eliminado o Fluminense nas oitavas, o Palmeiras nas quartas e o Grêmio na semifinal, né? Em 2001, né? O São Caetano jogava ali a elite mesmo, né? Para valer,
né? Lembrando que em 2000 o São Caetano entrou, né, através via módulo amarelo ali, por causa daquela, você sabe, né, a João Avelange 2000 teve todos os times jogando, né, enfim, aquela bagunça toda. Né, em 2001, podemos dizer que o São Caetano, enfim, estreava assim de direito na elite, né, para jogar com os outros times grandes, né, do Brasil. E o São Caetano fez uma grande campanha, né, ganhou de vários times grandes, né, é, e terminou em primeiro lugar, assim, ao final de 27 rodadas. Quer dizer, todo mundo ficou surpreso, né? Lembrando que o São Caetano, na estreia do campeonato, levou de 5 do Bahia, 5-0 do Bahia, só na estreia, levou de 5. Quer dizer, aí você pensa, pô, levou de 5, ixi, então vai brigar para não cair, né? Só que não, né? Foi só um susto ali, o São Caetano reagiu bem e se classificou sem sustos. Aí no mata-mata, o São Caetano mostrou porque era sempre um perigo para os times grandes, né? Nas quartas de final encarou o Bahia, né? O Bahia treinado pelo Evaristo de Macedo. Tinha ali na lateral direita um certo Daniel Alves, sabe? O Daniel Alves, então. Eu tô falando Daniel Alves jogador, tá? Não confunde o Daniel Alves jogador com isso aí que ele infelizmente virou, né? É um absurdo, mas enfim, né? O Bahia tinha esse jogador no elenco, jovem na época, né? E foi um jogo equilibrado ali e tal, e o jogo terminou 0-0, tempo normal e prorrogação, e como o São Caetano tinha a melhor campanha, avançou para a semifinal. E na semifinal, o duelo contra o Atlético Mineiro, muito forte na época, tinha Veloso no gol, tinha o Guilherme no ataque, enfim, um Atlético muito bom. E foi um jogo difícil, né? O Galo saiu na frente, né? Só que o São Caetano conseguiu ali empatar e virar 2-1. E aí chegava pela segunda vez seguida numa final de brasileiro. Quer dizer, esse time já chegou bem longe, já estava ali no seu auge, né? Quer dizer, chegar duas vezes seguida numa final, né? É para poucos, né? Ainda mais para times assim do tamanho, né? Do São Caetano, né? Que, convenhamos, é um time pequeno, mas naquela época ali, né? De 2000 até 2004, 2005, mais ou menos, era um time que batia forte com os grandes, era um time considerado médio, né? Não tinha medo de time grande, enfim, fazia sempre campanhas de destaque, né? Enfim, o São Caetano bateu o Atlético, foi para a final contra o outro Atlético, né? O Furacão, né? O Paranaense. Só que não deu, né? Para ser campeão outra vez, né? O Azulão ficou pelo caminho, perdeu as duas finais, como a gente já sabe, já contamos aqui, e acabou vice-campeão pela segunda vez, né? E novamente ficou marcado esse time, né? Apesar do vice-campeonato, e vale lembrar, né? São Caetano jogou a Libertadores, né? Em 2001, São Caetano jogou a Libertadores, fez bonito até, né? Não assim tão bonito, mas fez. Chegou nas oitavas de final e quase que tirou o Palmeiras, né? O Palmeiras aí que ainda tinha uma certa força, né? De time copeiro ali, estilo Filipão, né? Tinha o Celso Roth em 2001, né? Mas aquela cena de usar técnico gaúcho, né? Pra, tipo, emular o Filipão, né? Anos antes, né? Então, São Caetano quase que tirou o Palmeiras, quer dizer, levou para os pênaltis e foi eliminado nos pênaltis. E aí chegou em 2002, né? Na Libertadores 2002, o Azulão foi mais longe ainda possível, quase que foi campeão da Libertadores, só que infelizmente, né? Perdeu o título no Pacaembu, naquela final histórica com o Olímpia do Paraguai e acabou vice. Quer dizer, imagina se o São Caetano tivesse ganho aquela Libertadores. Ele ia jogar com nada mais, nada menos que o Real Madrid no final do ano, imagina? Seria épico demais, né? Mas por um detalhe, o título não veio, foi frustrante, né? E é isso, né? O São Caetano estava ali incomodando muito os grandes, mas fazendo bonito, né, no futebol. E, enfim, já contamos a história de Ponte e São Caetano, agora vamos pro time que decepcionou. Bom, na verdade, vamos colocar dois times que decepcionaram: Palmeiras e Flamengo. Bom, hoje em dia o Palmeiras e o Flamengo são os times a serem abatidos no futebol brasileiro, né, atualmente, né? Desde essa data que eu tô falando, em 2023, né? É, Palmeiras e Flamengo naquela época eram, não que eram horrorosos, mas eram times assim meia boca, né? O Palmeiras já não tinha mais a Parmalat, né? 2001 já era o primeiro ano sem Parmalat, sem estar o letreiro Parmalat estampado na camisa, né? E aí o Palmeiras se virou com o que pôde, né? Não tinha mais dinheiro, né? E tinha que se virar como pôde, como qualquer outro time, né? Do futebol.
né? O Palmeiras até que fez bonita na Libertadores daquele ano, né? Chegou até a semifinal, mas acabou eliminado pro Boca Juniors, né? Naquele jogo polêmico lá do o Baldaquino, né? Que prejudicou, e de fato prejudicou o Palmeiras, né? Naquele jogo lá, né? Jogo de ida, né? Segundo jogo também houve polêmicas ali da arbitragem, enfim. E aí veio o Campeonato Brasileiro, né? E o Palmeiras começou com tudo, né? Nas 12 primeiras rodadas ali, 13 rodadas mais ou menos ali, o Palmeiras era líder, assim, disparado na frente, quer dizer, e parecia que o Palmeiras ia se classificar com tranquilidade, né? Tipo, assim, tava disparado mesmo, sabe? Tava assim, 3 pontos pro segundo colocado e a 9, 10 pro nono, né? O primeiro time fora do G8 ali. Parecia que o Palmeiras ia se classificar, mas de repente começou a dar tudo errado. O Palmeiras começou a tropeçar, tropeçar, e aí, faltando o quê? Umas 7, 8 rodadas para o fim da primeira fase, o Palmeiras perdeu simplesmente 7 jogos, né? E aí os outros foram subindo, foram, né, pontuando, o Palmeiras não ganhava mais, foi caindo de produção, até que viu e foi eliminado, né? Já na primeira fase, terminando em 11º lugar, quer dizer, uma queda absurda, né? Inexplicável, né? É, o time, a diretoria na época tentou mudar, tirou o Celso Roth ali perto do final, colocou o Márcio Araújo, né? Márcio Araújo, né? Que era volante, né? Jogador do São Paulo nos anos 80, depois virou técnico, auxiliar técnico, enfim, né? E anos atrás era auxiliar do Fernando Diniz, inclusive, né? Agora eu não sei para onde ele anda atualmente. Então colocaram esse Márcio Araújo, né? Que era tipo considerado o Papa, né? E não deu nada certo, né? Só foi pior, não ganhou nenhum jogo e o Palmeiras ficou pelo caminho. Agora chegamos no Flamengo, né? O Flamengo, diferente do Palmeiras naquele ano, brigou até as últimas rodadas para não ser rebaixado. Sim, o Flamengo naquele ano, né? Muito louco isso, né? Porque no primeiro semestre o Flamengo tinha ganho o tri estadual, né? O tri do Carioca em cima do Vasco, né? Terceira vez seguida em cima do Vasco, e o tricampeonato, né? Aquele jogo histórico lá do Petkovic, né? Que fez o gol de falta aos 43, enfim. E 2 meses depois veio o título da Copa dos Campeões, né? Em cima do São Paulo, né? 2 jogos ali malucos, eletrizantes, enfim. E o Flamengo foi campeão. E parecia que no Brasileiro o Flamengo ia fazer uma campanha assim, tranquila, até, quem sabe, até terminar ali entre os 8 e quem sabe, né? Conseguisse alguma coisa de repente, né? Só que o Flamengo decepcionou, né? O time ficou sempre na parte de baixo da tabela, jogadores reclamavam de salário atrasado, e enfim, o Zagallo, né, que estava naquele time, saiu ali perto do fim da reta final, e aí o Carlos Alberto Torres, né, o capitão do Tri, né, de 70, assumiu o Flamengo ali como um corpo de bombeiros, né, para salvar o time. E o Flamengo ali nas últimas rodadas reagiu, e no último jogo em Juiz de Fora contra o Palmeiras, venceu o Palmeiras por 2-0, né? E escapou do rebaixamento, né? Mas assim, foi uma campanha frustrante para a torcida do Mengão, né? A torcida esperava mais daquele time, né? Que era um bom time. Se olhar no papel, era um bom time, né? Claro, tinha algumas deficiências ali e tal, mas para um campeonato brasileiro, dava para fazer mais do que aquilo, né? Só que não fez, e por pouco o Flamengo não experimentou o gosto da segunda divisão, né? Conseguiu ali se salvar nos últimos jogos e permanecer na elite, né? E vamos pro jogão. E o jogão é. E o jogão é simplesmente a semifinal. Furacão e Tricolor, né? Atlético Paranaense e Fluminense, semifinal, né? Eu falei aqui rápido, né? No logo lá do campeão, né? Do Atlético. É, foi um jogo muito eletrizante, né? O Fluminense ignorou o caldeirão da Arena da Baixada, saiu na frente com o Magno Alves, né? Magno Alves sempre fazendo gol ali pro Flu e tal. Só que o Atlético tava numa fase muito boa, né? O Alex Mineiro fez 3 gols nesse jogo, né? Ele empatou, depois o Atlético vira o jogo, e depois que o Atlético vira o jogo, o Fluminense 2 minutos depois empata em seguida, né? Com um chute ali do volante Sidney, né? A bola chutada ali, desviou em alguém ali, entrou. E parecia que o jogo ia ficar empatado, e aí ia ter prorrogação, né? E aí o jogo ia ficar mais tenso, né? Imagino eu, se tivesse acontecido, né? Até que aos 42, 43 minutos, o Alex Mineiro recebe, faz um corte ali, chuta cruzado ali no canto do goleiro Kleber.
e faz 3-2 e a arena explode, né? Vira um caldeirão, explodiu de vez, a torcida do Furacão entrou em êxtase, né? E assim o Atlético era finalista. E como todo mundo já sabe, já contamos aqui, o Atlético acabaria campeão em cima do São Caetano, batendo o São Caetano naqueles 2 jogos ali, né? E enfim, mas o jogo emblemático foi esse, né? Que bateu o Fluminense, que era um time forte e tal. E esse eu considero o grande jogo daquele campeonato, né? Teve outros jogos também, vai. Hum, Teve outros jogos interessantes e tal, mas eu preferi votar nesse que por ser um jogo decisivo, né? Que valia a vaga na final, né? E independente do que acontecesse na final, quem passasse dessa semifinal estaria na Libertadores do ano seguinte. E enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Vídeo áudio aí. Enquanto vocês veem as fotos da época, enfim, o que eu consegui pegar, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo, compartilhem, comentem. É importante comentar. Se eu esquecer alguma coisa, deixe nos comentários, tá? Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e falou!